Nós temos conversado já desde segunda-feira e o Senhor tem mostrado o quanto que o homem religioso, o homem natural, sem o Espírito Santo, ele é tendencioso a distorcer as Escrituras para chegar aos seus objetivos carnais, chegar a satisfazer as suas vontades. Então, cada vez mais é necessário nós nos apegarmos à Escritura somente e voltar porque era antes e beber da água limpa, como nós já temos conversado, né, da palavra que Deus nos deixou. Deus não nos deixou à deriva. Deus sempre, quando nos pede alguma coisa, Ele nunca nos deixa sem direção. Ele sempre nos dá uma direção. Então, hoje, apesar do tempo de ruína que nós vivemos, também o Senhor tem nos deixado uma direção para nós seguir, né? E em certa parte nós somos responsáveis também em diligentemente buscar nas Escrituras, como os bereanos examinavam a cada dia aquilo que o apóstolo Paulo falava, né? E recebiam a palavra de bom grado, examinando as Escrituras cada dia. Então, hoje mais ainda, pelo tempo que vivemos, um tempo de ruína da cristandade, eu queria trazer um assunto: a doutrina da igreja. A doutrina da igreja. Esse assunto, hoje, ele vem de encontro, né, com tudo que o sistema religioso está fazendo. Semana passada eu tive a oportunidade de conversar com um irmão do sistema, e aí eu tentei expor algumas coisas para ele, e teve uma hora que ele perguntou: mas tu só prega Paulo? Tu só fala sobre Paulo? Porque eu queria entrar no assunto de onde estava a doutrina da igreja, né? E o irmão, ele se defendeu que toda a palavra é inspirada, né? Amém, exatamente, toda a palavra, toda a escritura ela é inspirada e útil para ensino, correção e exortação. Mas na parte de doutrina, nós temos que buscar saber em que tempo nós se encontramos na escritura. Nós não estamos lá no tempo de Noé, nós não estamos no deserto como os israelitas andaram no deserto. Então, nos situarmos na Escritura, o tempo que nós estamos vivendo é muito importante hoje, para nós saber, para não ser levado por todo o vento de doutrina, como Paulo fala lá na passagem em relação à doutrina. Então, a doutrina de Paulo, ela é muito importante. Então, são muitos pontos a doutrina de Paulo, são muitos pontos. Então, eu acho que uma reunião de estudo para nós fazer uma introdução, né, para poder, posteriormente, se o senhor permitir, nós ir abordando futuramente outras reuniões, outros pontos de doutrina, seria importante nós saber quem é esse homem, quem foi esse homem, o apóstolo Paulo. Com que autoridade que ele escreveu. Então, era o que eu estava pensando em trazer hoje para nós. Nós podemos abrir Atos capítulo 7, versículo 58. Só observação, irmãos. Eu estou gravando o áudio, vai ficar gravada. Eu tenho o esboço das passagens todas aqui. Se os irmãos demorar e eu meio que seguir, os irmãos não se preocupem, né, que depois eu posso passar o esboço para vocês. Okay. Que eu vou tentar dar uma acelerada para mim tentar abordar os pontos que eu queria abordar hoje. Então, Atos capítulo 7, versículo 58, é a primeira vez que é mencionado o nome do apóstolo Paulo. É a primeira vez que a Bíblia, o Espírito Santo faz menção desse nome, desse homem que nós vamos dar uma olhada hoje. E também lembrando, irmãos, a minha ideia é fazer uma introdução ao assunto, e eu aconselho os irmãos depois, com mais tempo, meditar mais profundamente e em oração e buscar mais trechos, né, da palavra. Hoje só vai dar para fazer uma introdução, né? A palavra, nós sabemos que ela é uma fonte inesgotável de recursos, graças ao Senhor. Então, a minha ideia é dar uma introdução
e encorajando os irmãos a seguir depois um estudo mais aprofundado nesse assunto. Então, Atos capítulo 7, versículo 58. Expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós não vamos ler o contexto, eu vou só citar o contexto rapidamente, para nós remir o tempo. Aqui, Estevão, pelo Espírito Santo, ele estava dando testemunho do Senhor para os judeus, e chegou o ponto, o capítulo anterior todo ele falando pelo Espírito Santo, né? Ele vai citar todas as escrituras no poder do Espírito Santo, e os judeus não tinham como negar. O homem não tem, diante da palavra dirigida pelo Espírito Santo, não tem como a gente a recebe ou a gente nega. Não tem meio termo. E eles aqui, chegou no final da pregação, eles estavam raivosos e apedrejaram Estevão. Inclusive aqui, o início desse capítulo de Atos é um período de transição. Eles estavam aprendendo ainda o que é essa igreja. Eles não sabiam completamente o que é a igreja, o que é a igreja. Eles iam ir aprendendo isso conforme o Espírito Santo ia prover. Então, Saulo, ele é mencionado aqui, ele era um jovem, e as roupas daqueles que apedrejavam estavam depositadas aos pés dele. Então, ele é chamado por Saulo, que é o nome hebreu dele, Saulo. É o nome hebreu. Eu sempre tive a ideia, eu ouvi em algum lugar, que Deus tinha mudado o nome dele depois. Mas não, de um versículo para o outro. E Saulo, Saulo começou a ser chamado Paulo no próximo versículo. Então, porque o Paulo é o nome romano dele. E como ele é o apóstolo dos gentios, ele era identificado como um nome romano. Porque se ele se apresentasse como judeus, o nome judeu poderia ter uma certa resistência em relação a ele ser judeu. Ou associação com o judaísmo. Então, de um certo ponto em diante, ele começou a se apresentar como Paulo, o nome romano. Então, ele guardou as vestes dos que apedrejaram Estevão. Então, ele estava com convicção de que os cristãos estavam indo contra Deus. Né? O homem, para chegar a esse ponto de consentir com a morte de outro homem, ele estava convicto que o que Estevão estava pregando estava indo contra o que ele tinha aprendido no judaísmo. Então, a próxima vez que vai aparecer, Atos 8. É só virar para frente, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e encerrava-os na prisão. Então ele estava sendo diligente nesse serviço de perseguição, ele era zeloso, realmente ele acreditava que os cristãos não... Ele não entendia, né, que os cristãos estavam com testemunho agora, ele estava sendo zeloso. E eu queria chamar a atenção para um ponto, já que nós estamos aqui, que a palavra igreja, do versículo 1, ela perdeu o sentido bíblico dela hoje. Hoje, quando se fala em igreja, a primeira imagem que nós temos na nossa cabeça é um templo. Olha, vamos prestar atenção no versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. É possível nós perseguir um templo? Não, irmãos. A igreja eram as pessoas. A igreja, os salvos. Então, esse é o sentido bíblico da palavra igreja. Todos os salvos. O princípio teria que ser todos os salvos, né? Mas o sentido bíblico são pessoas. É uma reunião de pessoas. Pessoas que reuniam para estudar a palavra. Pessoas que reuniam para orar. Isso que é a igreja. Não é um templo, irmãos. Isso foi deturpado hoje, né? Se perdeu o sentido dessa palavra.
Então Saulo consentiu com a morte de Estevão e iniciou uma perseguição mais voraz agora, ó, que os irmãos tiveram que fugir para não morrer. Porque o inimigo se levantou contra eles, né? Ferozmente. A palavra fala que Satanás brama como um leão ao nosso derredor, buscando quem quiser tragar. E o Satanás tem duas táticas. A primeira é perseguição. E a segunda tática dele, ele vai infiltrar falsos irmãos. Então ele se usa de pelo menos essas duas, né? Outras também, mas é muito claro que depois que a perseguição não adianta, aqueles irmãos não iam negar o nome do Senhor por causa de perseguição. Pelo contrário, o testemunho deles era maior ainda. Porque eles... Imagina, a pessoa estava levando chibatada, que nem os apóstolos levaram lá no capítulo anterior, lá, 3 ou 4, e 5, e se regozijavam de ter sido afligidos por esse nome. Então a perseguição, de certa forma, foi um tiro pela culatra do inimigo, porque gerou um testemunho. Infelizmente, irmãos, o homem é assim. Toda vez que Deus proveu calma e cessou a perseguição, os cristãos promoveram contendas, promoveram brigas, divisões. E sempre que Deus permitiu a perseguição, foram os momentos que deu mais testemunho para o Senhor. Infelizmente, né, irmão? Nós somos assim, somos tendenciosos à monidão, a nos acomodar. Todos nós somos assim, nós temos que confessar. Mas muitas vezes Deus permite a perseguição para fazer nós nos movimentar, fazer nós despertar, sair da nossa posição de conforto. Multiforme sabedoria de Deus. Deus, ele sabe como fazer, ele sabe como fazer as coisas. Nós conhecemos o Pai que temos, conhecemos nosso Senhor, confiamos nele, com perseguição ou não. Né? Graças a Deus, no Brasil, nós somos um país que nós estamos aqui hoje, reunidos, tranquilos, não tem perigo de ninguém entrar aqui para botar bomba em nós. Então, graças ao Senhor, nós possamos aproveitar mais essa liberdade que nós temos e desfrutar das bênçãos que nós temos na nossa palavra. Então, vamos abrir agora o capítulo 9. Atos capítulo 9, já é o próximo. Podemos começar a leitura a partir do versículo 1. Aqui o contexto é a conversão de Paulo. Agora Deus vai chamar esse homem perseguidor e nós vamos ver como é que foi a conversão dele. E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver. E não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O relato da conversão do apóstolo Paulo. Saulo aqui, ainda era chamado de Saulo. Versículo 1, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então agora
Deus, na sua infinita sabedoria, vai pegar um homem que estava respirando ameaças de morte, com sangue nos olhos, como nós podemos dizer hoje, né? E vai pegar esse homem que era um assassino. Saulo era um assassino de cristãos, consentia com a morte dos cristãos, perseguia, e vai pegar esse homem, vai derrubar ele do cavalo e vai se apresentar para ele quem é que ele estava perseguindo. No versículo 5, Saulo pergunta para ele: quem é, Senhor? Muito claro que Saulo não conhecia quem era, nem imaginava o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo na sua ignorância. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas ele estava matando, era cristãos que ele estava matando. Como é que agora o Senhor disse que ele estava perseguindo Jesus a quem tu persegues? Irmãos, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. E ele está se identificando com cada um de nós. Quando nós somos acrescentados ao corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo dele. E o Senhor se identifica. Nós nos identificamos com o Senhor através do corpo de Cristo. Então, irmãos, como o Senhor fala para Saulo aqui, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, cada um de nós, quando nós cremos no Evangelho, na nossa salvação, 1 Coríntios 15, aquele Evangelho, aquele ali que é o poderoso para salvar vida, salvar uma alma, nós fomos acrescentados esse corpo. E o próprio Senhor agora vai cuidar de nós, como sendo parte do corpo dele. Como ele está cuidando agora desses irmãos que estavam sendo perseguidos aqui. Irmãos, isso era para aquele tempo e hoje ainda o Senhor nos cuida, irmão. Ele nos guarda e ele nos cuida. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Agora Paulo está desnorteado, né? Caiu do cavalo. Ele estava perseguindo, então a cabeça de Paulo virou do avesso agora. E ele vai ter que ficar 3 dias agora cego. Ele já estava cego, né? Pela religião. Então a posição dele só ficou evidente. Agora Deus trouxe a realidade. O que ele estava fazendo? Chegar ele esses 3 dias. Aí a instrução é: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então, irmãos, pregar o Evangelho, quem é que faz a missão de pregar o Evangelho? São homens. Homens, não são anjos. O Senhor derrubou ele do cavalo aqui, mas quem vai pregar o Evangelho para ele vai ser Ananias. Essa é uma função que o Senhor, é um privilégio que nós temos hoje de levar o Evangelho. Bendito são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É um privilégio que nós temos, não é nunca um fardo, é um privilégio. Então Ananias agora vai ter um privilégio de, como se diz, né, ser o pai da fé do apóstolo Paulo aqui, que o apóstolo Paulo vai lá para a casa dele. Versículo 8. Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão. Agora vai ter que ser guiado. Irmãos, o Senhor, individualmente a cada um de nós aqui, o Senhor nos traz pela mão, sempre. Hoje nós estamos aqui, não é por mérito nosso, não é porque nós somos mais fiéis do que os irmãos que estão no sistema, não é porque nós somos melhores que eles. Não, irmão. Graça e misericórdia. Nós podemos, cada um de nós é um pouco de Paulo. Cada um de nós aqui temos um pouco de Paulo em nós. O homem natural adora acusar os outros e perseguir, para esconder as nossas falhas e os nossos erros. Então, como Paulo foi levado pela mão, todos os que vão ao Senhor, irmão, é Deus que vai trazer pela mão. Aqui, figuradamente, foram os jovens que levaram, mas foram levar ele para Ananias. Então, quando um irmão prega para nós, alguém nos leva ao Senhor, não foi aquele irmão que levou. Ele está sendo um vaso nas mãos do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Então, muitas vezes nós vamos querer, somos tendenciosos também a nos ter preferências entre irmãos. Nós somos assim. Somos irmãos, nós somos religiosos, isso está na carne. Então, muitas vezes, nós vamos preferir os irmãos porque outros. A palavra é bem clara, nós temos que dar honra aos menores. Os que já têm honra não precisam de honra. Então, isso no corpo de Cristo, né? Os menos honrosos que merecem mais honra. Então é um princípio bem interessante aqui. Pela mão, irmãos, o Senhor nos trouxe hoje aqui.
por graça e misericórdia, estamos desfrutando desse privilégio imenso de estar afastado do sistema, do arraial, apresentado a palavra limpa, a água pura. 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Versículo 10 fala de Ananias. O Senhor também preparou Ananias. Antes de mandar Saulo lá, o Senhor aparece para Ananias em visão. O Senhor sempre prepara os dois lados. Antes de eu, Evandro, chegar lá na casa de você segunda-feira, o Senhor já está preparando os dois lados. Com certeza. Então, sabedoria multiforme, sabedoria de Deus. Deus é perfeito, irmãos. Versículo 13. Ananias, ele vacila. Ele dá uma vacilada aqui. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então Ananias conhecia bem quem era Saulo, perseguidor. E aí meio que ele está dizendo: tem certeza que é esse mesmo que vai vir na minha casa? Ó, Senhor, o senhor está me castigando? Imagina, Ananias pensou que ia ser castigado, né? O perseguidor vai chegar na casa dele. Mas graça e misericórdia de Deus, né? Ele vai chegar lá quebrantado, o vaso vai chegar quebrado nas mãos de Ananias. Pronto para ouvir o que tinha que ouvir. O Senhor é bom. Sempre. Versículo 15. O que Deus está falando de Paulo. Ah, Elton. Tu só prega Paulo. Não é questão que a gente só prega Paulo. Olha o que Deus vai falar de Paulo aqui. Disse-lhe, porém, Senhor: Pai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Tornes a ver. Figuradamente aqui, Efésios capítulo 2, mortos em delitos e pecados. Mortos. Agora nós temos nova vida, podemos estar aptos a ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Salvação e receber o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo também teve que receber o Espírito Santo aqui. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo no sentido de ser capacitado agora para ser o vaso escolhido por Deus para fazer o que Deus ia fazer pelas mãos de Paulo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. 19. E tendo comido, ficou confortado. O Senhor trazendo consolo para Saulo. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele estava se recuperando, né, da queda. Estava juntando os cacos agora. E 20, logo nas sinagogas, pregava Jesus, que este era o seu Filho de Deus. Irmãos, que mudança. Figura para nós, irmãos. Antes nós estávamos na mão do inimigo, fazendo as vontades da carne e fazendo as vontades do príncipe da potestade do ar, irmão. Efésios capítulo 2. Hoje, por misericórdia, estamos aqui, numa quinta-feira, estudando a palavra. Honra e glória para o Senhor, irmão. 21. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, o testemunho dele diante dos irmãos e do povo também, porque ele era um judeu conhecido. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. O que houve com esse homem que agora está falando do Cristo agora? Que mudança, irmão. E o testemunho que ele deu. Testemunho, irmão, o testemunho é muito importante. O testemunho é muito importante. E hoje, irmãos, a mesma coisa, não mudou nada. A única diferença é que nós não somos Paulo. Mas a história, irmãos, é a mesma. A história é a mesma. Nós estávamos mortos, estávamos cegos. E agora, irmãos, graças ao Senhor, nós podemos ver. Podemos ver, irmão. Ver, reconhecer Deus, reconhecer o seu Filho, reconhecer o nosso Senhor como Salvador. É um privilégio que nós temos hoje. E o nosso testemunho, irmãos, ele, pelo mínimo, pelo mais fraco que seja, ele vai gerar glória para o Senhor. Ele vai gerar glória para o Senhor, o testemunho. Naturalmente, irmãos. Naturalmente. Paulo, o que ele foi fazer? Agora ele foi se ocupar com as coisas que estão de cima.
Ele foi se ocupar com o Senhor. Agora ele conheceu esse Senhor bendito que guarda os seus. Não deixou ele matar, interferiu no mal que ele estava fazendo na igreja. Imagina Paulo, né? Pô, agora eu estava errado, agora eu estou do lado certo. Então, Paulo literalmente mudou de lado da batalha, agora é um servo do Senhor. É outro privilégio que todos nós temos, né, de ser servos do Senhor e poder ainda contribuir na obra, essa grande construção que está sendo feita com pedras vivas, né, até o dia que o Senhor vai vir nos buscar e nós vamos embora daquilo. Privilégio. Todos nós temos, irmão. Todos nós temos esse privilégio. E então, versículo 15, o Senhor disse que ele era um vaso escolhido para mim. Podemos abrir Efésios capítulo 3. O contexto da carta de Efésios. O apóstolo Paulo, agora, já está identificado com o nome romano, Paulo, escrevendo uma carta para os irmãos que estavam em Éfeso, na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade. Então o apóstolo Paulo escreveu uma carta para esses irmãos que estavam lá. Versículo 1. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada, como este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, esse irmão Paulo, a ele foi dado, versículo 2, dispensação da graça de Deus que para convosco me foi confiada. Paulo, ele é o dispenseiro para os gentios. Ele é o ministro dessa nova coisa que estava se iniciando, a igreja. Os outros 12 apóstolos estavam associados com os judeus. Eles andaram, enquanto o Senhor estava no seu ministério aqui, nos evangelhos, vim para os que eram os meus, e os meus não receberam. Então os 12 foram chamados quando o Senhor estava vivo, em carne. 12 apóstolos. Agora, Deus chama Paulo. Como é que foi as condições que nós lemos lá dessa vocação de Paulo? O Senhor estava ressurreto. Tá? Paulo recebe o ministério de apóstolo das mãos de um Senhor ressuscitado. Ressuscitado. Completamente diferente. Né? O apóstolo Pedro tinha recebido as chaves do reino dos céus. Estava conectada com as coisas da lei. Eles estavam esperando o rei que viesse reinar em Israel. O Messias. Israel rejeitou o Messias. E agora, o que vai acontecer? Deus vai colocar de lado o povo judeu e vai abrir a dispensação da graça de Deus. Por isso que tem que pegar outro apóstolo. Não pôde ser um daqueles 12. Eles estavam conectados com as coisas da outra dispensação. Começando uma dispensação nova aqui. A dispensação é um período de tempo que Deus trata com o homem com novos, não é novos, é com outras questões, outras doutrinas, outras verdades. E o apóstolo Paulo que vai ser o portador, ele que vai revelar através do Espírito Santo, como nós lemos no versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, o Espírito Santo que desceu em Atos 2, aos seus santos apóstolos e profetas. Noutros séculos não foi manifestado. A igreja, o corpo de Cristo, não está nas profecias. Nós não encontramos na profecia o corpo de Cristo. É muito claro. Noutros séculos não foi manifestado. Como agora, o Espírito Santo, que desceu em Atos 2, está revelando para quem? Para os seus santos apóstolos e profetas no Novo Testamento.
É isso, é como eu iniciei. Deus não nos deixa à deriva. Deus está dando agora para esses irmãos aqui, os apóstolos e os profetas, as verdades dessa nova coisa que Deus está fazendo. A mulher samaritana questionou o Senhor. Nós adoramos aqui, vocês adoram lá. Aonde que é? Respondeu para ela. João capítulo 4, versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, isso que o Senhor está falando aqui, mas a hora vem e agora é. Está começando agora aqui. O Espírito Santo, Efésios 3, versículo 5, a segunda parte. O Espírito Santo está revelando aos apóstolos e profetas do Novo Testamento a verdade dessa nova adoração, dessa nova ordem de coisas que Deus está introduzindo. É uma nova ordem de coisas, em espírito e em verdade. Olha, a diferença entre a igreja e o judaísmo. Eles tinham nova vida, mas eles não tinham o Espírito Santo. Eles adoravam em verdade, sim, mas não adoravam em espírito. Era impossível porque eles não tinham o Espírito Santo neles, como nós temos hoje. Então, a característica dessa dispensação que Paulo foi feito ministro, não é porque o Elton gosta de falar de Paulo, não é porque o Evandro gosta de falar de Paulo, que Deus pegou esse homem e usou ele como ministro da dispensação. Então nós temos que estar firmes nisso. Não é que nós gostamos de Paulo. Deus, como ele agiu em graça com nós, agiu com graça com Paulo, e eu vou usar esse, eu quero usar esse, para trazer agora a ordem de coisas, nova coisa que Deus está iniciando, que não foi predita pelos profetas, não foi revelada nos séculos. Agora, com a presença do Espírito Santo, habitando no crente e entre os crentes, começou a ser revelada uma nova ordem de coisas. Irmãos, antes de Atos 2 não existe igreja. É o Senhor vindo para os seus, como rei. Hoje, ele é nosso rei? Não. Ele virá ainda como rei para os judeus, depois do arrebatamento. Hoje, ele é nosso Senhor e Salvador. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele pagou o preço pelo nosso resgate. Nós éramos servos do outro. Efésios é bem claro, Efésios 2. Estávamos nos paguinhos do príncipe da potestade do ar. Agora nós somos comprados pelo nosso Senhor Jesus, pelo seu sangue. E seguimos então vendo agora como é que o Espírito Santo vai fazer isso. Como é que o Espírito Santo vai trazer essas verdades à tona pelos profetas e os apóstolos do Novo Testamento. No sentido que era necessário profetas porque os apóstolos eram os 12, 11 escolheram o Matias, Paulo, porque os 12 foram introduzidos nessa nova coisa que está iniciando a igreja. Eles foram introduzidos junto. Eles eram 13 apóstolos. Quantas cidades eles tinham que andar? Eles não tinham locomoção que nem nós temos hoje, eles davam a pé. Então, Deus teve que levantar homens com dons de profeta junto para falar a mesma coisa que os apóstolos estavam falando em outros lugares, porque eles não eram onipresentes. Eles andavam, tentavam fazer o máximo que podiam, né? Mas no início foi necessário os profetas. Efésios capítulo 2, 20. Efésios capítulo 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Que maravilha! Que maravilha! O Senhor Jesus chamou os discípulos, enquanto estava vivo ainda, e perguntou para eles: quem diz os homens que eu sou? Uns diziam, é João Batista, outros diziam que era Elias. E vocês, quem diz que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que o Senhor falou? Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Que pedra? A revelação que Deus deu para Pedro. Agora está muito claro para nós aqui, Cristo é a pedra. Versículo 20. Cristo, a segunda parte, é a principal pedra de esquina. Não foi sobre Pedro. Não é. Imagina Pedro, o alicerce da igreja.
Nós estávamos perdidos, irmãos. Nós estaríamos perdidos se tivesse sido Pedro, a pedra de esquina da igreja. Graças, misericórdia de Deus, Deus proveu o seu próprio Filho para nos salvar, para nos dar todas as bênçãos nele e para ser a base da obra que Deus vai fazer agora. A obra que Deus está fazendo. Começou a fazer em Atos 2 e ainda segue fazendo até hoje. Essa obra que o fundamento foi posto, irmãos, uma vez só. O alicerce de uma obra, a gente faz só uma vez o alicerce. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Cristo, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Essa, a obra dele, o sangue vertido na cruz é a base de todas as coisas. Ele que nos dá acesso a Deus, ele que é a base de tudo. O sangue derramado do Senhor foi tão valoroso, comprou todos nós e foi poderoso para purificar todas as outras coisas que estavam pendentes ainda, tanto na terra como no céu. Então, o sangue de Jesus, ele foi suficiente, irmão, para satisfazer todas as exigências de Deus. Deus, ele é amor, mas ele é um Deus justo. Deus não é como nós, que às vezes a gente é mais amor, às vezes a gente é mais justiça. Não, Deus, ele é perfeito, amor e justiça. Deus não pôde passar por cima dos erros. Deus teve que julgar as coisas. E graças ao Senhor, graças a Deus Pai, o Senhor Jesus é a pedra de esquina. Os apóstolos e os profetas colocaram o fundamento, as doutrinas. O fundamento é as doutrinas, irmãos. Nós precisamos de muro para nos guardar. E esses muros, irmão, nós temos que nos firmar na doutrina, na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, o Senhor falou. Por que o testemunho chegou a esse ponto hoje, que nós estamos vendo? Ruína chegou a esse ponto. Por negligência nossa, irmãos. Os irmãos foram negligenciando. O irmão Lemão fala bem claramente nessa última estudo que ele tem das dispensações. Você sabe o que os irmãos aqui viraram? Esses irmãos aqui de Atos viraram? Eles viraram o catolicismo, irmãos. Foram deixando. Paulo é velho, Paulo é machista. Mas isso é muito duro. Foram deixando, viraram o catolicismo, irmão. Tempo negro, um tempo de escuridão da igreja, o catolicismo. Negligência. Então, temos que voltar às bases. Não é nada novo. Não é doutrina nova. Não é mais uma seita. Não vão fazer um novo grupo. Não é isso. Temos que voltar para as bases. Já foram postas. Nós não temos mais novas revelações hoje. Nós temos tudo que precisamos estar aqui, ó. E nós temos o Senhor e temos o Espírito Santo. Nós temos todas as coisas necessárias para seguir aqui nesse mundo, à espera do nosso Senhor. O Senhor não ia nos deixar sem os recursos necessários, né? Mas, por negligência nossa, caiu. Deixamos cair. O que Deus entregou nas nossas mãos, caiu. Por misericórdia de Deus, quando o homem... se os irmãos foram olhar, toda a Bíblia foi assim. O homem sempre deixou cair. Foi colocado em suas mãos. Quando o homem falha, Deus trabalha de uma forma diferente. Deus trabalha com os remanescentes. Sempre de uma forma remanescente. Em fraqueza. Para humilhação nossa, irmãos. Humilhação nossa. Porque temos que conhecer, todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados, né? Porque o que Deus deixou nas nossas mãos, deixamos cair. Então, o apóstolo Paulo, ele é o ministro dessa nova dispensação. E os apóstolos e os profetas entraram juntos, né? O que Pedro escreveu também. Pedro escreveu cartas, João escreveu cartas, Judas escreveu carta, Tiago escreveu cartas. Então, nos ficou, irmão, o alicerce tá. Nós não vamos achar o alicerce nos evangelhos. A partir de Atos 2 para frente, irmãos. E tem coisa que era transição ainda do judaísmo. Então, essa que é a base, a doutrina, a verdade, como está na segunda parte do versículo 5 do capítulo 3 de Efésios. Eu queria frisar com os irmãos bem isso. Agora tem sido revelada. A partir de agora. Porque o Espírito Santo estava ali presente com eles. Uma pessoa da divindade habitando em nós, irmãos. Nunca. O Senhor Jesus falou, o menor, essa nova coisa que Deus está fazendo, é maior que o maior profeta de lá.
da velha aliança, da velha dispensação. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Eram promessas terrenas. Nossas promessas são todas em Cristo, todas nele. Então, é uma nova ordem de coisa, em espírito e em verdade, como o Senhor falou para a mulher samaritana. Em espírito, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E em verdade, porque ela foi revelada aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Então, teve muitas coisas que o apóstolo Paulo trouxe, verdades que o apóstolo Paulo trouxe, e que foi entulhado. O que aconteceu? O sistema religioso, o homem, entulhou os poços. Quando Abraão andou na terra prometida, Abraão ele não ficou lá, mas ele andou lá. Ele cavou poços de matar sua sede. E depois que Abraão morreu, Isaac andou também no mesmo lugar. Isaac não cavou novos poços. Ele foi nos poços de Abraão. Só que chegou lá, sabe o que os inimigos fizeram? Eles entulharam o poço, entulharam com sujeira. E o que Isaac teve que fazer? Teve que desentulhar o poço para poder beber a água. Então, irmãos, isso é figura. O que a religião fez? O homem e a religião entulhou o poço de má doutrina. Má doutrina, má doutrina, má doutrina. Então nós temos que desentulhar o poço. O irmão falou hoje de vaso. Nós enchemos o nosso vaso, ele está sempre cheio de alguma coisa, irmãos. Na figura do primeiro milagre do Senhor era a água. Como nós temos falado, vai sujando essa água. Temos que esvaziar o vaso para o Senhor poder encher de novo, com água limpa, irmão. A água não é novos poços, a mesma água, o mesmo poço. A água limpa é a verdade. É a verdade que o Espírito revelou. Em espírito e em verdade. É isso que Deus procura hoje. Deus não procura trabalhadores, Deus não procura pessoas que vão trazer dinheiro para a obra. Deus não precisa de dinheiro. O apóstolo Paulo, pregando para os gentios lá, fala que Deus não é servido por mãos de homens, não habita templo feito por mãos de homens, irmãos. Não nos enganemos. Deus não é servido por mãos de homens. Ele nos dá tudo primeiro. Ele nos dá tudo primeiro. Então, o que o Senhor falou, mulher samaritana? Pai procura adoradores. E para nós adorar, nós temos que estar protegidos pela doutrina. Quando Deus libertou os judeus da Babilônia, foi dois remessas de judeus. Os primeiros que voltaram trabalharam na construção dos muros. Sem construção de um muro não tem adoração. Porque se nós balançar na certeza da salvação, nós vamos vir aqui no domingo para contribuir, para dar uma ajudinha para Deus na nossa salvação. Isso não é adoração. Adoração aqui é nós ir no domingo e reconhecer o nosso Senhor como nosso Salvador. Vir aqui no domingo porque Ele nos pediu fazer isso em memória de mim até que eu venha. E o que cada um compreende dessa obra que Deus fez, sobe para Deus como louvor. Cada um compreende de Cristo, a palavra diz que nós estamos sendo conformados a Cristo. Cada um de nós já foi conformado a Cristo, isso agrada a Deus. Isso que agrada a Deus. E quando João Batista batizou o Senhor falou lá do céu, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então, irmãos, é o que nós conseguimos desfrutar dele, do nosso Senhor Jesus, é isso que é adoração. É o que sobe para Deus como louvor e adoração. Tem que ser em espírito e em verdade. Qual verdade? Minha verdade? A verdade não é a nossa verdade. A verdade está aqui. Nós temos que desentulhar os poços e voltar porque era antes. Não é o politicamente correto que é a verdade. Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. O homem muda. O homem hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas Deus é sempre o mesmo. Então, algumas das verdades que o apóstolo Paulo trouxe e não foram reveladas no Velho Testamento, que nós somos um só corpo. Nós vimos ali o Senhor se identificando com esse corpo. Um só corpo, irmãos. É uma coisa que não é ensinada no sistema hoje. Como é preciosa essa verdade. Nós se identificar com o nosso Senhor na perseguição ou estando bem. Imagina, irmãos, que preciosidade é isso, nós entender isso profundamente. O privilégio que nós temos. O apóstolo Paulo falou sobre o arrebatamento também, claramente, para a igreja. O apóstolo Paulo trouxe a verdade da ressurreição dentre os mortos.
porque os judeus conheciam apenas a ressurreição do último dia. Então, Paulo trouxe muitas coisas à tona. A ceia para a igreja. A ceia dos evangelhos não foi para a igreja. Estava comemorando a Páscoa. O apóstolo Paulo, quando introduz a ceia para a igreja, em Coríntios capítulo 11, eu recebi do Senhor o que também vos tem ensinado. Então, para encerrar, eu queria ler então só 2 Coríntios capítulo 12, para ficar bem claro esse ministério do apóstolo Paulo, quando que ele recebeu isso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Vou ler de novo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos. Aqui já passou 14 anos, irmão. Não é mais o jovem Paulo lá do início de Atos. Passaram 14 anos. O irmão já estava já foi 14 anos andando com o Senhor, irmão. Imagina, ele foi exercitado. Agora ele já conhece o Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele recebeu as instruções diretamente do Senhor nesse dia aqui que ele foi arrebatado. Não é coisa do apóstolo Paulo, não é coisa da cabeça dele. As coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 11. Mandamentos do Senhor. Versículo 1. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então é muito claro. O apóstolo Paulo trouxe a sã doutrina dele. E ele fala que é a minha doutrina. Em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala a minha doutrina. Mas a doutrina de Paulo era que ele recebeu do Senhor. Não era a mesma doutrina do judaísmo. Era uma coisa nova, uma coisa dessa nova dispensação. E podemos então deixar em aberto agora esses pontos de verdade que o apóstolo Paulo trouxe. São vários pontos: corpo, a ressurreição dentre os mortos, o arrebatamento da igreja, o mistério entre Cristo e a igreja. Quando o Senhor está falando em Efésios 6 lá, sobre o casamento, o homem e a mulher, ele fala grande esse mistério, Cristo e a igreja. Então tem muitas verdades que o apóstolo Paulo trouxe. Foi revelado diretamente do Senhor para ele. Se eu permitir, o próximo estudo a gente pode abordar algum outro ponto de verdade. Irmãos, sempre pensem que é só uma introdução. A palavra é inesgotável. Se os irmãos forem buscar mais, os irmãos vão achar outras passagens, outros pontos que não deu tempo de abordar. Teve pontos que eu queria abordar e não consegui abordar. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E que possamos cada vez mais nos agarrar nessas verdades preciosas. Em uma das cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, o Senhor Jesus fala assim para a igreja: guarda o que tens, até que eu venha. Guarda o que tens. Então, nós temos que nos agarrar no que nós já temos e seguir, irmão, nessa senda de fé, enquanto o Senhor não vem nos buscar.